que define quem somos? A cor dos nossos olhos, nosso tipo de cabelo, a nossa saúde e até como envelhecemos. Tudo isso está determinado em uma espécie de código que carregamos em cada célula do nosso corpo, o DNA. Aqui em Guarapuava, um projeto ambicioso está buscando decifrar esse código para entender melhor a saúde da nossa população. É o Genomas Paraná. O objetivo da pesquisa é personalizar o cuidado médico, adaptando os tratamentos para as necessidades únicas de cada pessoa. O que faz cada um de nós ser único? O que define as nossas características físicas, a nossa saúde e até mesmo a nossa longevidade? As respostas para essas perguntas estão escondidas em algo que todos nós carregamos dentro de cada célula do nosso corpo, o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula constituída por 2 longos filamentos, que estão enrolados e formam uma estrutura semelhante a uma espiral, como uma dupla hélice. É nele que estão presentes os nossos genes, uma sequência específica do DNA que é responsável pelas características que herdamos geneticamente. Tudo o que somos, a cor dos nossos olhos, tipo de cabelo e até como nosso organismo responde a doenças, está ali. Em muitos casos, os genes podem nos dizer se temos mais ou menos chances de desenvolver certas patologias. E é exatamente esse o objetivo do projeto Genomas Paraná. Para isso, os cientistas buscam decifrar as informações genéticas da população paranaense. Os pesquisadores acreditam que, quando conseguirem compreender essas características, poderão desenvolver projetos que vão impactar nossa saúde. Afinal, as informações fornecidas pelos genes ajudarão na prevenção de doenças antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. A medicina que a gente faz ainda hoje é uma medicina que não olha para o indivíduo como um todo, mas olha para o coletivo. E nós sabemos que o que importa é o doente, não a doença. Mesmo as doenças, em diferentes pessoas, têm evoluções completamente diferentes. Essa abordagem, que olha para o indivíduo, é chamada de medicina personalizada, ou medicina de precisão. Nela, o tratamento é ajustado às necessidades específicas de cada pessoa, com base nos seus genes. Existem marcadores moleculares, por exemplo, em alguns tumores que indicam um prognóstico pior. E existem situações ou características moleculares que indicam um tumor mais indolente, menos agressivo. Então, se eu tenho conhecimento dessas alterações, eu posso mudar a cirurgia que eu faço. Isso é medicina personalizada. Sem análise molecular, o que eu faço? Está todo mundo igual. O primeiro passo para decifrar as informações genéticas dos paranaenses é construir um grande banco de dados. Ele vai possibilitar que os pesquisadores identifiquem padrões genéticos que podem indicar predisposição a doenças crônicas não transmissíveis, como o câncer, o diabetes e a hipertensão. A ideia é que no futuro, cada pessoa possa ser tratada de uma forma única, personalizada, de acordo com a genética individual. A formação do banco de dados teve início no primeiro semestre do ano passado e ainda está em andamento. Participam dessa etapa 4.500 pessoas, escolhidas de 3 maneiras diferentes para garantir uma amostragem representativa da população guarapuavana. Primeiro, 2.000 participantes foram selecionados através de sorteio de endereços. Essas casas foram visitadas pelos pesquisadores que convidaram os moradores a participar do levantamento. Nesse momento, o primeiro contato da pessoa no domicílio é feito com as recrutadoras, explicando sobre o projeto, tirando dúvidas, e a partir do momento que a pessoa recebe a equipe no domicílio, é feito um novo sorteio entre as pessoas que moram na casa, para saber quem seria a pessoa convidada a participar e responder o questionário e participar das demais etapas. Já a segunda forma de participação é o cadastro voluntário. 2.000 pessoas se candidataram pelo site do Genomas Paraná. Rafael foi um dos guarapuavanos que se inscreveu para ajudar na pesquisa. Eu acho importante esse conhecimento genético, porque com ele, a partir de coisas que a gente já ouviu falar, será possível identificar possíveis doenças que você pode desenvolver ao longo da vida e também, com isso, fazer aquele tratamento de prevenção e de forma gratuita. Já a terceira turma de participantes é formada por 500 idosos cognitivamente saudáveis, todos com mais de 80 anos.
Qual que é a sua data de nascimento? A senhora sabe de cabeça? 18 de fevereiro do ano 40. O questionário epidemiológico é uma parte fundamental da coleta de dados. Basicamente são perguntas sobre saúde, relacionadas ao estilo de vida da pessoa, a sua alimentação, históricos de doenças da família, né, e se ela faz algum uso de medicamentos. A partir daí, começa o processo de extração do DNA. Esse momento é crucial e, por isso, é realizado por máquinas automatizadas que garantem uma maior precisão. Depois da extração, o material genético é armazenado em freezers, que atingem até 80 graus Celsius negativos. Essa temperatura super baixa ajuda a manter o DNA e o RNA conservados. O passo seguinte é o do sequenciamento genético. Essa etapa deve começar ainda nesse ano. As amostras de sangue, saliva e fezes vão ser processadas com equipamentos de última geração, que conseguem ler e interpretar o DNA de cada pessoa. Essa leitura é feita de forma rápida e precisa graças ao Illumina NovaSeq 6000, um dos mais avançados sequenciadores genéticos do mundo. A partir das bases de nucleotídeos presentes no nosso genoma, vai ser feita uma análise, né, e uma análise comparativa para ver se esse sequenciamento, para ver se essas bases elas estão de acordo com o padrão que nós encontramos em pessoas saudáveis. O processo de sequenciamento transforma o material biológico em uma enorme quantidade de dados. Depois, essas informações são comparadas com um genoma de referência, que é um DNA modelo. É isso que permite aos cientistas reconhecerem as chamadas mutações genéticas. Tudo aquilo que não estiver dentro de uma sequência esperada desses nucleotídeos, a gente já tem que fazer uma investigação. Como serão muitos os dados obtidos, os pesquisadores vão contar com a ajuda da inteligência artificial para analisar tudo isso. É ela quem consegue cruzar informações genéticas com dados sobre o estilo de vida, o ambiente e o histórico familiar de cada participante, buscando padrões que possam indicar riscos para a saúde. Para isso, o Ministério da Saúde, que é parceiro do projeto, contratou uma equipe de 21 bioinformatas que vão atuar no uso da IA. Nós vamos ter, na verdade, a base para fazer o que não existe no Brasil ainda, que é um Living Lab em saúde. O que é um Living Lab? É um laboratório vivo. Eu tenho dados genômicos, eu tenho dados de IA, eu tenho georreferenciamento de onde estão as doenças na cidade. Segundo a revista Cell, quase 80% de todos os dados genômicos disponíveis em bancos de dados internacionais são de pessoas de origem europeia, enquanto apenas 1% são de pessoas de origem hispânica ou latino-americana. Mas o problema disso é que a genética europeia é muito mais homogênea do que a brasileira, porque o Brasil é um povo miscigenado e abriga uma variabilidade genética muito maior do que a de outros povos, por exemplo. Então, por isso, a necessidade da gente desenvolver pesquisas e dados específicos tanto do Paraná quanto do Brasil. E essas informações são importantes não só para a pessoa que participa, mas para toda a sociedade. Quanto mais entendemos sobre os nossos genes, mais podemos criar políticas de saúde eficazes, focadas na prevenção de doenças ou na personalização dos tratamentos. O projeto pode, por exemplo, descobrir por que alguns medicamentos dão melhores resultados em algumas pessoas do que em outras. Nós vamos ter aqui qual que é a porcentagem de expressão ou da presença de uma variante que aumenta o risco de câncer de mama. Se for alto, então significa que a gente tem que tratar, mas buscar essas pacientes precocemente. A prevenção primária, que a gente chama, e secundária. A gente vai descobrir marcadores que têm associação talvez com dislipidemia, alteração do colesterol. Se isso é presente aqui, então o gestor público pode trabalhar a população desde a sua infância para que esse paciente não venha a ter doença. Isso impacta o paciente, mas impacta também questões econômicas. É muito mais lógico e barato eu tratar antes da doença surgir do que tratar a doença já manifestada. O projeto Genomas Paraná conta com a participação de 20 instituições. Entre elas estão o IPEC, que é o Instituto para a Pesquisa do Câncer, as universidades estaduais do Centro-Oeste e de Ponta Grossa, Unicentro e UAPG, respectivamente, e a Universidade Federal do Paraná. O financiamento é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná e da Fundação Araucária.